Jacinto Serrão, as suas escolhas? Bom, antes de mais, gostaria de desejar um bom ano aos meus colegas de painel, o Dr. Rui Barreto, o Dr. Guilherme Silva e também à Daniela e toda a equipa da FTP. Bem precisamos. E, naturalmente, expressar os meus desejos de um feliz ano para todos aqueles que nos veem e ouvem neste momento. E também para a região autónoma da Madeira. Os tempos que nós estamos a viver e que vamos viver durante este ano de 2013 não são nada fáceis. E por isso mesmo eu entendo que este ano de 2013 é o ano da política. Eu tenho dito em diversas intervenções que a verdadeira crise que nós estamos a sentir resulta da crise da incompetência das instituições. E este ano, acho que é o ano em que se colocam os maiores desafios à classe política, aos partidos políticos, aos diversos dirigentes, para demonstrarem se de facto estão à altura de responder a todos estes problemas sentidos pelos desempregados, pelas famílias, pelas empresas, sentidos pelo país e pela região autónoma da Madeira. E neste sentido faço um apelo a todos os dirigentes políticos e a todos os partidos, nomeadamente aqui na região autónoma da Madeira, que coloquem o interesse comum, o bem coletivo, acima de interesses de natureza partidária ou eleitoralistas. E saúdo aqui o esforço que está a ser feito a nível regional por parte dos partidos da oposição para convergirem no sentido de encontrarem soluções adequadas para podermos ultrapassar os gravíssimos problemas que a Madeira e que os porto-santenses estão a viver. Espero que esse trabalho dê bons frutos, porque é desta forma que nós vamos credibilizar a política e os políticos, demonstrando à população que é colocando o interesse coletivo, o bem comum, acima de interesses partidários e, pior ainda, acima de interesses de grupo ou individuais, que nós vamos conseguir resolver os gravíssimos problemas sentidos pela população e pela nossa região. Estamos a colocar a questão naquilo que deve ser um repensar da autonomia. Podíamos manter, se não tivéssemos assinado o programa de ajustamento económico e financeiro, manteríamos os os 20%. Vamos ouvir a opinião do deputado Jacinto Serrão e depois vamos poder esgrimir aqui eu confesso que estava a ouvir, se isto não fosse uma questão tão grave para a Madeira, mas a ouvir os dois colegas do PSD e do CDS com alguma ternura, porque até parece que o senhor deputado... Tem a oportunidade agora de se arrepender. O senhor deputado do PSD tem a oportunidade de se arrepender agora nesta lei. Do CDS não tem nada a ver com o Governo da República, do PSD e do CDS. Não, temos uma postura diferente da sua. Parece que não. Quando não concordamos, discordamos. Eu ouvi-o criticamos claramente. Siliciosamente, e agora o senhor vai-me ouvir. Uma questão de respeito pelas pessoas que nos estão a ouvir. Vimos aqui fazer as críticas ao Governo da República. Portanto, é preciso que os senhores assumam também as responsabilidades de natureza partidária daquilo que está a acontecer na governação do país. Porque a governação do país, neste momento, e os senhores deputados acabaram de fazer críticas ferozes aos vossos próprios partidos, a um governo que é suportado pelos vossos partidos, que está lá porque os senhores andaram a pedir o voto dos madeirenses para agora esse governo estar a enganar os madeirenses, a enganar a região autónoma da Madeira, segundo as vossas próprias palavras. Sócrates roubou-nos. Bom, mas agora eu vou falar da Lei de Finanças. Que é proposta por este governo. Esta Lei de Finanças é a pior coisa que nos poderia ter acontecido. Felizmente não é pior que a de 2007. E já vamos lá. Não vale a pena disfarçar, porque o texto já está à vista. Antes o senhor deputado podia dizer isso. Agora não vale a pena. Então, temos o texto à frente. Vamos lá ver. Que é melhor que a de 2007? Vamos lá ver. Esta Lei de Finanças, e antes de ir aos dados concretos da Lei de Finanças desta proposta, eu gostaria de dizer que este processo que levou à preparação desta Lei de Finanças, apesar dos inúmeros alertas que eu próprio fiz diretamente na Assembleia da República, que o Partido Socialista da Madeira fez aqui através das diversas intervenções, quer no exterior, quer na própria Assembleia Legislativa Regional, apesar desses alertas, este processo foi sendo conduzido pelo aquilo que eu posso dizer o processo dos 3 Is. Foi a incompetência por parte do Governo Regional que não soube
através do seu interlocutor, negociar uma lei que nos fosse o mais favorável, incompetência por parte do Governo Regional, ou um outro item a ver com a inércia do Parlamento Regional, a Assembleia Legislativa Regional, que apesar dos alertas, não soube, de facto, criar os instrumentos, nomeadamente propostas para criar uma comissão de acompanhamento, como foi proposto pelo Partido Socialista e que foi rejeitada pela Assembleia Legislativa Regional da Madeira, e devido a essa inércia também marcou claramente o resultado final desta proposta que o Governo apresenta. E, por fim, o impulso por parte do Governo em querer castigar a região autónoma da Madeira. A autonomia. Porque em castigar um próprio regime que tem-se manifestado incompetente, que não tem sabido utilizar a autonomia para gerar uma relação de confiança com o Estado, porque essa relação de confiança com o Estado está minada devido ao comportamento do Governo Regional que governa esta região há quase 40 anos. Isto é preciso dizer. Agora, em relação à Lei de Finanças e às questões mais concretas, esta lei é demasiado grave para a Madeira e eu acho que é impossível pôr em prática, e já vou demonstrar aqui com alguns exemplos, que se for aplicada à risca e com esta vontade do Governo da República, PSD-CDS... Isto é uma proposta de lei. Sim, vamos ver o que é que se vai conseguir na Assembleia da República. Já está demonstrado. O que vai acontecer é, de facto, colocar os madeirenses a pão e água. Não tenha dúvida. Porque, no Fundo de Coesão, o Sr. Deputado já disse ainda há pouco, cortam aquela percentagem de 35% que era majorada sobre as transferências e isto representa 66 milhões de euros, ou seja, no espaço de 4 anos, 260 milhões de euros. Não é uma coisa pouca. 66 milhões de euros por ano. Em relação às transferências, quando diz que isto é igual, não é igual. Há ali os fatores de ponderação. E basta lá ver aquela forma que é demasiado complexa, mas que é fácil também de interpretar e comparar. A fórmula reduz também as transferências para a região. Basta dizer, olha, há ali um fator de ponderação que o Sr. Deputado certamente não viu, ou então quer ignorar só para iludir as pessoas. Espere. É a redução do fator de ponderação. Pelo contrário. Ó senhor, é o que está aí escrito, veja lá. A distância... A distância não aumenta. A distância antes era o capital do país e agora é a capital do distrito mais próximo. Essa solução é mais benéfica para a região. Isto ainda está para ver, depois dos cálculos todos feitos, quanto é que isto vai trazer mais redução. Vamos verificar quais são os valores. Não verificou, não. É a mesma coisa que os senhores andaram a dizer durante este ano inteiro, que a lei estava salvaguardada e que os senhores iam proteger o interesse da região e não está nada protegido, antes do contrário. E em relação às questões que também já foram ditas aqui, o Guilherme Silva não quer que eu explique. Depois o senhor explica e rebate todos os meus argumentos. Terá a oportunidade. A questão da solidariedade do Estado, que é devida, e como aconteceu com o governo do Partido Socialista de António Guterres, a solidariedade para com uma região altamente endividada e que não tem capacidade de fazer face ao serviço da dívida. Onde é que está? Também é anulada liminarmente nesta proposta de lei, em que o Estado se desobriga completamente a este princípio de solidariedade. Ora, não estava não. Em relação à questão do equilíbrio orçamental, também esta questão, esta exigência do equilíbrio orçamental é impossível de ser praticada na região. Tem toda a razão. E isto está ali no texto da proposta deste governo, que é pior que 2007. Tem a nossa total rejeição. Em relação a uma outra questão que também é importante realçar, e que eu várias vezes também coloquei na Assembleia da República, e coloquei aqui, e o Partido Socialista também colocou, que tem a ver, e é aí que seria o mais importante para melhorar a fórmula de cálculo de transferência para a região autónoma da Madeira, que era avaliar o PIB impulado pelo Centro Internacional de Negócios. Isto era obrigação por lei do Governo da República. Infelizmente, perante uma exposição que fiz ao Sr. Ministro das Finanças, ainda hoje não obtive qualquer resposta. O Teixeira dos Santos também não me respondeu uma coisa ainda hoje não tive... O Teixeira dos Santos não está a governar. Mas também não me respondeu uma coisa dessas. Até hoje ainda não me respondeu. Também lhe mandei uma coisa dessas. E isto seria importante que fizessem esta avaliação do empolamento do PIB para podermos encontrar um fator que fosse melhor e que correspondesse àquela que é a verdadeira dimensão económica da região autónoma da Madeira,
com o Produto Nacional Bruto regionalizado, que é muito mais fácil de fazer do ponto de vista estatístico do que avaliando a questão do poder de compra, porque isso não é muito bem aceito nas instâncias da União Europeia, mas isto era possível fazer. Não houve vontade política deste governo em fazer isto que estava obrigado por lei. Aliás, na própria lei de finanças, como o Sr. Deputado sabe muito bem. E a outra questão, para terminar e passar a palavra aos colegas para rebaterem os argumentos da forma como entenderem, mas a outra questão tem a ver com o diferencial fiscal, que é importante, porque isto tem a ver com o princípio da continuidade territorial, em que deve salvaguardar esse tal diferencial fiscal para podermos de 30%. Não, o programa de ajustamento não é a lei de finanças. O programa de ajustamento é um programa que foi criado para acudir e que foi negociado com o Governo Regional e com este Governo da República. O Governo não pode manter o diferencial de 20% real para o Sr. Deputado. Eu vou terminar, senhores. A questão é esta, que o plano de ajustamento não é a lei de finanças. E a lei de finanças é uma questão muito mais delicada, muito mais comprometedora do que o próprio plano de ajustamento. Está para além do plano de ajustamento. A questão, e por isso não se confundam as duas propostas, ou as duas leis que aí vêm. Que existe e aqui vem. Conclua, e a outra questão tem a ver com a lei de meios. Ou seja, tem mais tempo que não tenho, eu já me calo. E a lei de meios foi colocada no caixote do lixo. Ou seja, nenhuma referência, e aqui estamos a falar de dotações de mais de 400 milhões de euros. Portanto, senhores deputados, vamos lá ser um pedaço mais responsáveis na nossa argumentação e demonstrar aos madeirenses que este Governo da República, de facto, anda a querer castigar a Madeira. Porquê? Eu deduzo que não é por causa do povo madeirense. Eu acho que eles não têm nada contra os madeirenses. Deduzo que tem a ver com a prática política da governação regional, que não tem sido amiga de uma boa gestão das contas públicas e não tem gerado a relação de confiança com o Estado como deveria ter criado. Queria deixar aqui bem claro ao Dr. Guilherme Silva, que diz, nós agora temos a oportunidade de confrontar os dois textos, que é o texto de 2007 e esta proposta de lei que é apresentada. Foi tirado de 2007. O que não presta foi tirado de 2007. Foi tirado pelo seu governo do PSD e do CDS. Eu estou a denunciar. E ainda pior, está pior. Porque não é... Não esteve, não senhor. O senhor deputado, no artigo 38 da lei de 2007, está aqui, que eu não tenho em papel, mas fala claramente de que a Madeira pode ser, teria direito a fundo de coesão, na base de uma série de fórmulas em termos percentuais em função do PIB. Está aqui. Isto já desapareceu desta proposta de lei. Ou seja, a Madeira não tem direito a esse fundo de coesão, tal como estava nas... A de 2010 era 35%, mas a de 2007 também tinha, de facto. Não é, mas tinha. O senhor deputado diz que eu estava a mentir. Desculpe lá, o senhor não vai me desmentir, porque o texto está aqui à frente. Está aqui escrito. Tem significado. E a questão é esta. Se, de facto, esta fórmula se mantivesse em relação ao Fundo de Coesão, mesmo a de 2007, com a avaliação do PIB impulado do Centro Nacional de Negócios, nós, neste momento, poderíamos estar a beneficiar de muito Fundo de Coesão, porque o nosso PIB estava muito abaixo da média nacional. Exatamente. Ou seja, esse trabalho não foi feito. E por aqui, ou seja, quando eu digo que houve incompetência, Sr. Deputado, veja lá, quando eu digo que houve incompetência e inércia por parte da Assembleia Regional, nós poderíamos ter trabalhado por aqui, durante o processo, obrigar o Governo da República a avaliar estas questões, que depois, na fórmula final, no resultado final, nesta proposta, certamente estariam ali colocado. Eu estou a dizer que eu andei a propor ao longo destes anos para que isso se fizesse. Nada foi feito. Nada foi feito. Por isso, Sr. Deputado, não venha estar a dizer que isto é falso, porque esta lei de 2007... Mas este grupo de trabalho para que é que serviu? Temos de trabalhar para o futuro. Temos de trabalhar para o futuro. Não é verdade zero, porque há temos de trabalhar para o futuro. Está para mostrar. Tudo foi escondido à Assembleia Regional da Madeira. Os deputados eleitos pelo povo madeirense nem sequer sabem de nada daquilo que aconteceu no âmbito das negociações. Foi Barreto. Esta proposta deu entrada agora no início do ano na Assembleia da República, mas e ainda não houve uma discussão no âmbito do grupo parlamentar. Ainda hoje mesmo o líder do Partido Socialista reunirá com
o António José Seguro, e da minha parte, e eu falo por mim, não posso naturalmente falar em nome do grupo parlamentar, mas da minha parte eu irei convergir no sentido daquela preocupação que já foi manifestada aqui. Esta lei é má, precisa ser revista, nós precisamos de melhorar e vamos avançar com tudo aquilo que nós tivermos ao nosso alcance para corrigi-la na Assembleia da República. Se não houver essa possibilidade. Naturalmente que só pode merecer o meu voto contra. Esta proposta como eu disse e como eu defini logo no início, é a pior coisa que nos poderia ter acontecido em 2013. Dentro do Partido Socialista, os deputados das regiões autónomas vão ser ouvidos neste processo, a nível de grupo parlamentar? Sim, no meu grupo parlamentar fazemos-nos ouvir. Eu posso, não temos de ser ouvidos, fazemos-nos ouvir. Eu da minha parte já posso lhe adiantar que a semana passada tive a oportunidade de falar com o líder do grupo parlamentar e já lhe disse que queria colocar esta questão no âmbito do grupo parlamentar. Portanto, eu farei o meu trabalho. Mas o esforço conjunto dos deputados também é importante para ver se conseguimos alguns ganhos de causa. Mas isso, para concluir, é uma boa deixa para começarmos. Dr. Jacinto Serrão, como é que olhou à mensagem do Presidente, e julgo que leu a entrevista de Cavaco Silva ao Expresso do último fim de semana, uma complementa a outra. Cavaco Silva andou aqui a tentar fugir entre os pingos da chuva, a dar uma no prego, outra na ferradura. Como é que olha para a posição do Presidente em relação ao Orçamento de Estado? Bom, o Sr. Presidente da República, e estamos a falar do mais alto magistrado da nação, e é preciso ponderar as palavras para caracterizar esse seu próprio discurso. Mas eu não encontro outra palavra mais simpática para o definir, senão um discurso marcado por uma certa dose de cinismo e de incoerência. O Sr. Presidente da República teve um discurso que até politicamente pareceu correto, mas é incoerente atendendo às consequências dos seus próprios atos no exercício das suas funções como Presidente da República. Em relação ao próprio Orçamento de Estado, é evidente que se o Sr. Presidente da República tinha dúvidas em relação à constitucionalidade, suscitava a constitucionalidade preventiva e não a sucessiva. E não é estar a dizer eu tenho dúvidas sobre isso, mas o Tribunal Constitucional depois decida se é ou não inconstitucional, uma coisa que vai trazer consequências não muito mais gravosas na altura em que o Tribunal Constitucional declarar, se vier a declarar, inconstitucionais estas normas, como é que ficará, de facto, a situação do país e a própria posição do Governo, do Presidente da República Portuguesa. No que diz respeito à questão das normas em que o Sr. Presidente da República suscita, essas coincidem com as preocupações que o Partido Socialista também já alertou e, aliás, também suscitou a inconstitucionalidade com uma argumentação diferente, mas eu gostaria de colocar isto mais no campo político do que no campo jurídico. Aliás, o Partido Socialista sempre pautou o seu discurso nesse sentido, porque o campo jurídico, agora os tribunais irão dirimir os conflitos constitucionais que existem no orçamento. No campo político, todos nós sabemos que praticamente já ninguém acredita, muita gente do próprio PSD e do CDS, as instituições, as pessoas não acreditam que este orçamento seja capaz de encontrar as soluções mais adequadas para os problemas do país e tirar o país deste buraco onde estão-nos a enterrar cada vez mais fundo. Portanto, evitar uma crise, mas não vai... Eu acho que o Sr. Presidente da República está a prever que essa crise política vai acontecer na altura em que for declarada a inconstitucionalidade dessas normas que ele suscitou, se vier a ser declarada, e a partir daí poderá atingir, provavelmente, isto é o meu juízo de valor, os objetivos políticos internos que pretende, que é quebrar a espinha a Pedro Passos Coelho e dessa forma fazer uma remodelação do governo para obrigar, de facto, a governação do país a mudar de políticas, porque estas políticas não nos levam a lado nenhum, e o Sr. Presidente da República deixou bem claro a espiral recessiva de que nós andamos a alertar ao longo destes anos. O Sr. Presidente da República falou, ou seja, ele sabe que esta política não vai a lado nenhum e, naturalmente, também ao longo do discurso procurou, de forma muito subtil, indo comprometer, foi comprometendo ou tentando comprometer o Partido Socialista para uma solução futura do ponto de vista de governação do país. Mas o Partido Socialista já deixou bem claro que só governará o país
com eleições. E não com soluções que provavelmente vão na cabeça do Sr. Rui Presidente da Barreto, República. quando do Banif. Bom, muito rapidamente, esta questão da capitalização dos bancos é uma questão política que devia merecer uma grande reflexão, mesmo por parte da governação e de todos nós. Acontece porque nós queremos capitalizar a banca para depois, por sua vez, a banca capitalizar a própria economia. Não é isso que se está a verificar. Eu não vou falar sequer do exemplo do Banif, de todos os exemplos, nem comparar, obviamente, com o BPN. Era para isto, foi para isto que foi criado esta ideia, fundos de capitalização da banca, para animar a economia, mas o que nós estamos a verificar é a destruição da nossa economia, a falência das empresas e o desemprego a aumentar. Verificamos que os bancos estão a ter um comportamento egoísta e pouco solidário para com o Estado. E esta reflexão é que tem de ser feita, ou seja, o Estado corre de facto riscos ao capitalizar a banca, mas depois a banca não quer correr riscos ao capitalizar as nossas empresas, que também naturalmente é um risco que está associado aos empréstimos que têm de fazer à nossa economia. Agradeço a vossa presença.